Olivia Macedo descobriu da pior forma possível que algumas mudanças de endereço não servem apenas para trocar as paredes ao redor da gente. Às vezes, elas servem para colocar uma pessoa exatamente diante daquilo que mais tentou evitar. E naquela noite, parada no corredor elegante de um prédio de alto padrão em São Paulo, segurando 2 caixas pesadas e uma sacola quase arrebentando, ela ainda não sabia que o homem frio, arrogante e insuportável que morava na porta ao lado mudaria o rumo da sua vida de um jeito que ela jamais teria coragem de imaginar. A mudança tinha acontecido fazia apenas 3 dias. 3 dias de caixas espalhadas pela sala, cheiro de tinta nova, móveis fora do lugar e uma sensação estranha de recomeço. Olivia tinha escolhido aquele apartamento porque precisava de silêncio, precisava de distância. Precisava acordar sem lembrar, a cada canto da casa antiga, das promessas que tinham sido quebradas por alguém que dizia amá-la. Depois de descobrir uma traição humilhante, ela não queria mais conversas longas, explicações vazias ou pedidos de desculpa feitos tarde demais. Queria apenas um lugar onde pudesse respirar sem sentir que estava perdendo um pedaço de si mesma. Mas o destino, esse roteirista cruel e irônico, parecia ter outros planos. Naquela noite de sexta-feira, São Paulo estava chuvosa. A cidade brilhava atrás das janelas do corredor, com suas luzes refletidas no vidro como se cada prédio carregasse um segredo. Olivia saiu do elevador equilibrando as caixas com dificuldade, tentando não deixar cair o molho de chaves que estava preso entre 2 dedos. Já era tarde, ela estava cansada, com a paciência tão fina quanto papel molhado. Tudo o que queria era entrar em casa, tomar um banho quente e fingir que o mundo lá fora não existia. Foi quando a porta do apartamento ao lado se abriu. Hugo Tavares apareceu no corredor como se o lugar inteiro obedecesse à presença dele. Usava uma roupa social escura, impecável, e segurava o celular com a expressão de quem não aceitava atrasos, erros ou pessoas atrapalhando seu caminho. Ele era o tipo de homem que não precisava levantar a voz para parecer poderoso. O silêncio dele já fazia isso. O olhar firme, a postura segura, a maneira como analisava tudo ao redor com uma calma quase irritante. Olivia o reconheceu imediatamente. Era o vizinho que, no primeiro dia dela no prédio, tinha reclamado com o porteiro porque algumas caixas estavam encostadas perto da parede do hall. No segundo dia, tinha deixado um bilhete seco debaixo da porta, pedindo que ela evitasse barulho depois das 8 da noite. No terceiro, estava ali diante dela, com a mesma expressão de quem acreditava ser dono do andar inteiro. Ele olhou para as caixas nos braços dela, depois para a sacola pendurada em seu pulso e ergueu uma sobrancelha. Hugo perguntou com frieza: "Você pretende bloquear o corredor toda noite ou isso é só uma fase da sua mudança?" Olivia ficou imóvel por um segundo, não por falta de resposta, mas porque havia respostas demais disputando espaço na língua dela. Respirou fundo, ajustou uma das caixas contra o peito e abriu um sorriso que não tinha nada de doce. Ela respondeu: "Boa noite para você também, vizinho. Que alegria encontrar tanta simpatia em um ser humano só. Deve ser difícil carregar esse carisma todo sem tropeçar." Hugo não sorriu, nem piscou. Apenas guardou o celular no bolso e deu um passo para o lado como se a presença dela fosse um pequeno inconveniente logístico. Ele disse: "Simpatia não resolve falta de educação." Olivia retrucou: "Engraçado. Eu poderia dizer a mesma coisa sobre arrogância, mas estou tentando ser uma pessoa melhor neste novo endereço." O olhar dele se estreitou levemente. Foi quase nada, mas Olivia percebeu. Ela sempre percebia detalhes. Talvez porque, durante muito tempo, tivesse ignorado sinais demais em nome de uma relação que acabou lhe ensinando a desconfiar até dos silêncios. Hugo falou com aquela voz baixa e controlada: "O regulamento do prédio existe por um motivo. Nem todos aqui têm tempo para lidar com o caos dos outros." Olivia sentiu algo queimar em seu rosto. Não era exatamente raiva. Era exaustão acumulada, orgulho ferido, tristeza disfarçada de ironia. Ela tinha passado semanas tentando juntar os pedaços da própria vida e agora vinha um homem de terno caro, cara fechada e alma de manual de condomínio insinuar que ela era um caos. Ela respondeu firme: "Que curioso. Eu também não tenho tempo para lidar com homens que acham que o mundo precisa pedir licença antes de existir perto deles." Por um instante o corredor ficou silencioso.
Só se ouvia a chuva batendo contra os vidros e o som distante da cidade lá embaixo. Hugo a observou com atenção, como se estivesse medindo cada palavra dela. Olivia sustentou o olhar. Não baixaria a cabeça. Não para ele. Não para ninguém. Já tinha feito isso vezes demais no passado, tentando ser compreensiva, tentando ser calma, tentando ser fácil de lidar para alguém que, no fim, não teve nem a decência de ser fiel. A sacola em seu pulso, porém, decidiu que aquele era o momento perfeito para se romper. Um pacote de café, um livro, uma caixa pequena de remédios e um porta-retratos embrulhado em jornal caíram no chão do corredor. A caixa que ela segurava escorregou um pouco, e Olivia apertou os braços ao redor dela, tentando não deixar tudo despencar. Por um segundo, seu rosto endurecido vacilou. A força que ela exibia, aquela armadura de sarcasmo e coragem, mostrou uma rachadura pequena. Hugo viu, e para surpresa dela, não fez comentário algum. Ele se abaixou em silêncio, recolheu o pacote de café, o livro e a caixa de remédios. Depois pegou o porta-retratos com cuidado. O jornal havia se aberto um pouco, revelando a ponta de uma fotografia antiga. Olivia e uma mulher mais velha sorriam em uma varanda ensolarada. Ao lado delas havia um homem jovem, mas o rosto estava dobrado pelo papel, quase escondido. Olivia percebeu o olhar de Hugo naquela imagem e estendeu a mão rápido demais. Ela disse, "Eu pego isso." Ele entregou sem resistência. Hugo falou, "Não estava tentando invadir sua vida." Olivia respondeu, "Ótimo, porque ela já está cheia o bastante sem visitantes." A frase saiu mais amarga do que ela pretendia. Hugo notou. O rosto dele continuou sério, mas algo no olhar mudou. Uma sombra breve, um reconhecimento silencioso. Como se ele também soubesse o que era carregar uma história que não devia aparecer em corredores iluminados. Olivia não gostou disso. Não gostou de perceber humanidade nele. Era mais fácil odiá-lo quando ele parecia apenas frio. Era mais fácil enfrentá-lo quando o via como um homem arrogante, não como alguém que talvez também tivesse passado por alguma perda. Depois de alguns segundos, Hugo perguntou, "Você precisa de ajuda com as caixas?" Ela quase riu. Não de humor, mas de incredulidade. Olivia disse, "Você acabou de me chamar de caos e agora quer ajudar?" Hugo respondeu, "Eu disse que não tenho tempo para lidar com o caos dos outros. Não disse que gosto de ver alguém deixando tudo cair no chão." Ela ironizou, "Nossa, que gesto lindo, quase emocionei." Ele perguntou, "Sua língua é sempre afiada assim?" Ela respondeu, "Só quando o alvo merece." Dessa vez, algo quase parecido com um sorriso passou pelo canto da boca dele. Foi rápido, discreto, irritantemente bonito de ver, e Olivia odiou ter percebido. Odiou mais ainda, porque por um segundo absurdo, o corredor pareceu menos frio. Ela se recompôs imediatamente. Olivia disse, "Boa noite, Hugo." Ele pareceu surpreso por ela saber o nome dele. Olivia ergueu o queixo. Ela completou. O porteiro comentou, "Difícil esquecer o nome do morador que fiscaliza caixas como se fossem ameaça nacional." Hugo respondeu, "Boa noite, Olivia." Agora foi a vez dela se surpreender. Ela perguntou, "Também sabe meu nome?" Hugo respondeu no mesmo tom dela. O porteiro comentou, "Difícil esquecer a nova moradora que discute com o síndico no primeiro dia e vence." Olivia abriu a boca para responder, mas nenhuma frase saiu rápido o bastante. Ele passou por ela em direção ao elevador, deixando no ar uma sensação estranha, quase elétrica, como se aquela troca de farpas tivesse sido apenas o primeiro capítulo de algo que nenhum dos dois estava pronto para admitir. Quando entrou no apartamento, Olivia encostou a porta e fechou os olhos. O silêncio da sala, ainda desorganizada, a recebeu como um abraço incompleto. Ela colocou as caixas no chão e olhou para o porta-retratos em suas mãos. Por um instante, a lembrança da traição voltou com força. O rosto do homem que ela tentava esquecer, a vergonha, a sensação de ter sido pequena dentro de uma história em que entregou demais. Ela respirou fundo, tentando mandar tudo embora. Do outro lado da parede, ouviu uma porta se fechar. Hugo Tavares estava a poucos metros dela, frio, arrogante, poderoso e absolutamente irritante. Olivia apertou o porta-retratos contra o peito e murmurou para si mesma, "Nem pensar. Eu não vim até aqui para me envolver em outro problema." Mas, no fundo, uma parte dela já sabia. Os problemas mais arriscados nem sempre entram fazendo barulho.
Às vezes eles moram na porta ao lado, usam palavras cortantes como escudo e têm olhos que parecem esconder um passado tão ferido quanto o nosso. Na manhã seguinte, Olivia acordou com o som insistente de uma furadeira atravessando a parede do quarto, como se alguém estivesse tentando perfurar seus pensamentos. Por alguns segundos, ela ficou imóvel, de olhos fechados, esperando que fosse apenas parte de um sonho ruim. Mas o barulho continuou, alto, irritante e perfeitamente calculado para destruir qualquer tentativa de paz. Ela puxou o travesseiro sobre a cabeça e respirou fundo. 1, 2, 3. Tentou se convencer de que era adulta, equilibrada e capaz de lidar com pequenos desconfortos de condomínio sem perder a dignidade. No quarto toque da furadeira, porém, sentou-se na cama com os cabelos desarrumados, o olhar cansado e a paciência oficialmente morta. Olivia murmurou para si mesma. Claro, o vizinho fiscal de corredor também decidiu abrir uma construtora dentro do apartamento. Ela levantou, vestiu um casaco por cima do pijama e caminhou até a sala, desviando de caixas fechadas e sacolas espalhadas. O apartamento ainda parecia uma vida desmontada. Havia livros no chão, roupas em malas abertas e uma xícara de café esquecida sobre a bancada desde a noite anterior. Tudo aquilo combinava demais com o estado interno dela. Por fora tentava parecer forte. Por dentro, ainda procurava onde encaixar os pedaços. O barulho veio outra vez. Olivia pegou as chaves, abriu a porta e saiu para o corredor. Foi direto até o apartamento de Hugo e apertou a campainha com mais força do que o necessário. Esperou. Nada. Apertou de novo. Dessa vez, a porta se abriu alguns segundos depois. Hugo apareceu com a expressão séria de sempre, mas sem o terno impecável da noite anterior. Ainda assim, havia nele a mesma postura de controle, como se até uma manhã comum precisasse obedecer às suas regras. Ele olhou para Olivia, depois para o casaco jogado às pressas sobre o pijama e ergueu levemente a sobrancelha. Hugo disse, "Bom dia. Imagino que isso não seja uma visita social." Olivia respondeu, "Depende, você considera a tortura sonora uma forma de socialização?" Ele olhou para trás por um instante, como se só agora se lembrasse do barulho. Hugo falou, "Estou fazendo um ajuste pequeno na parede do escritório." Olivia abriu um sorriso incrédulo. Ela disse, "Pequeno? Hugo, eu acordei achando que meu apartamento estava sendo invadido por uma máquina de demolição." Ele respondeu calmo demais. "São 9h20 da manhã. O regulamento permite obras a partir das 8. Olivia inclinou a cabeça, encarando-o com uma mistura de sono e indignação. Ela falou, "Ah, claro, o regulamento, seu livro sagrado. Você dorme abraçado com ele ou deixa embaixo do travesseiro?" Pela primeira vez naquela manhã, Hugo quase sorriu. Quase. Mas se conteve antes que aquilo virasse humanidade demais para o gosto dele. Hugo disse, "Você sempre acorda tão dramática?" Olivia respondeu, "Só quando acordo com meu vizinho tentando abrir um túnel até a parede do meu apartamento." O silêncio que veio depois não foi tão pesado quanto o da noite anterior. Havia algo diferente ali, uma provocação menos agressiva, quase ritmada, como se os dois já soubessem que aquela troca de farpas tinha uma estranha lógica própria. Olivia percebeu isso e se irritou consigo mesma. Ela não queria se acostumar com Hugo, não queria achar graça, não queria notar que, sem a armadura completa do terno e do celular na mão, ele parecia um pouco menos inalcançável. De repente, uma voz feminina veio de dentro do apartamento dele. A voz perguntou, "Hugo, onde você colocou a pasta azul?" Olivia sentiu algo estranho atravessar o peito. Não era ciúme. Claro que não. Seria absurdo sentir ciúme de um homem que ela mal conhecia e que, até onde sabia, tinha nascido para arruinar corredores e manhãs tranquilas. Mesmo assim, a presença daquela voz mexeu com alguma coisa dentro dela. Talvez fosse apenas curiosidade. Talvez fosse a lembrança recente de ter sido traída, que transformava qualquer voz desconhecida em ameaça. Hugo percebeu a mudança mínima no rosto dela. Ele disse, "É minha irmã." Olivia piscou, surpresa por ele ter se dado ao trabalho de explicar. Ela respondeu, "Eu não perguntei." Hugo falou, "Seu rosto perguntou." Ela estreitou os olhos. Olivia disse, "Meu rosto não conversa com vizinhos arrogantes." Ele respondeu, "Conversa mais do que você imagina." Antes que ela pudesse retrucar, a mulher apareceu atrás dele. Era elegante, tinha um olhar esperto e um sorriso fácil, o oposto da seriedade fechada de Hugo.
Ela olhou de um para o outro como quem acabava de encontrar o início de uma novela interessante. A mulher disse: "Então você é a nova vizinha." Olivia respondeu: "Depende do que ele contou. Se foi algo sobre caixas no corredor, sou eu mesma." A mulher riu. Ela falou: "Sou Helena, irmã do Hugo, e só para constar ele reclama de tudo. Não leve para o lado pessoal, ou leve. Às vezes ele merece." Olivia gostou dela imediatamente. Hugo respirou fundo, claramente arrependido de ter aberto a porta. Ele disse: "Helena." Helena sorriu ainda mais. Ela falou: "O que foi? Estou sendo simpática. Alguém nesta família precisa compensar." Olivia não conseguiu segurar uma pequena risada. Foi breve, quase involuntária, mas Hugo ouviu, e o olhar dele mudou por um segundo. Não ficou doce, exatamente, mas ficou atento, como se aquele som tivesse quebrado alguma coisa dentro do apartamento frio dele. Helena olhou para Olivia com curiosidade gentil. Ela perguntou: "Você acabou de se mudar, não é?" Olivia respondeu: "Há 3 dias ainda estou tentando descobrir em qual caixa guardei minha vida." A frase saiu simples, mas carregava um peso que ela não conseguiu esconder. Helena percebeu. Hugo também. O ar ficou mais quieto, e Olivia odiou ter revelado demais sem querer. Helena falou com delicadeza: "Recomeços são bagunçados mesmo, mas às vezes são necessários." Olivia sentiu a garganta apertar. Quase respondeu com ironia, como sempre fazia quando alguém chegava perto demais de uma verdade. Mas, naquele momento, não conseguiu, apenas assentiu. Hugo, que até então parecia pronto para encerrar a conversa, ficou em silêncio. A frieza dele parecia menos arrogância e mais defesa, e isso incomodou Olivia de novo, porque era muito mais fácil odiar um homem quando ele não parecia humano. Ela desviou o olhar e disse: "Enfim, eu só vim pedir uma pausa na obra. Pelo menos até eu tomar café e lembrar meu próprio nome." Hugo respondeu: "Vou parar por 1 hora." Olivia arqueou a sobrancelha. Ela perguntou: "Isso foi gentileza?" Ele falou: "Não se acostume." Ela respondeu: "Pode deixar, eu teria medo." Helena riu outra vez. Hugo desviou os olhos, mas Olivia teve certeza de que ele estava tentando não sorrir. "Antes de continuar, me conta uma coisa. Se você estivesse no meu lugar depois de tudo que eu vivi, teria coragem de abrir o coração de novo ou teria se afastado de Hugo? Escreve aqui nos comentários, porque eu quero saber se você faria diferente de mim. E se essa história já tocou seu coração, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para acompanhar até onde esse sentimento vai nos levar." Quando voltou para seu apartamento, a porta se fechou atrás dela com um som leve. O silêncio, enfim, tomou conta da sala. Olivia caminhou até a cozinha e colocou água para ferver. Enquanto esperava, ficou olhando para a parede que separava os 2 apartamentos. Do outro lado, Hugo Tavares existia com seus regulamentos, sua frieza, sua irmã simpática e aquele olhar difícil de decifrar. Ela não queria admitir, mas algo tinha mudado. Na noite anterior, ele era apenas o vizinho arrogante que ela jurou odiar. Naquela manhã, porém, ele havia parado a obra por ela. Tinha explicado quem era a mulher dentro do apartamento, mesmo sem precisar. Tinha percebido coisas que ela tentava esconder. E pior de tudo, tinha feito Olivia rir em um dia em que ela achava que só conseguiria reclamar. Enquanto o café começava a perfumar o ambiente, ela apertou a caneca entre as mãos e fechou os olhos por um instante. O coração ainda estava machucado. O orgulho ainda ardia. A lembrança da traição ainda doía em lugares que ela não mostrava a ninguém. Mas pela primeira vez em muito tempo, Olivia sentiu algo além da dor. Era pequeno, incômodo e arriscado. E talvez fosse assim que algumas histórias começavam. Não com promessas bonitas, nem com encontros perfeitos, mas com 2 pessoas feridas discutindo no corredor, fingindo que não se importavam, enquanto o destino, silencioso, começava a aproximar seus passos. Durante os dias seguintes, Olivia tentou convencer a si mesma de que Hugo Tavares era apenas um vizinho inconveniente. Nada além disso. Um homem sério demais, frio demais, cheio de regras demais, que por acaso morava na porta ao lado e tinha uma irmã muito mais simpática do que ele merecia. Era simples, fácil, seguro. O problema era que quanto mais ela tentava reduzi-lo a essa definição, mais detalhes apareciam para atrapalhar. Na segunda-feira pela manhã, por exemplo, quando ela saiu apressada para o trabalho, encontrou um bilhete pequeno preso à sua porta. O papel era branco, dobrado com perfeição irritante, e tinha apenas uma frase escrita com letra firme: "Hoje não haverá barulho. Pode tomar seu café em paz."
Olivia leu uma vez. Depois leu de novo. Ficou parada no corredor por alguns segundos, segurando a bolsa no ombro, tentando decidir se aquilo era gentileza ou deboche. Provavelmente os dois. Com Hugo, até um gesto educado parecia carregar uma provocação escondida. Ela murmurou, homem insuportável, mas dobrou o bilhete com cuidado e guardou dentro da bolsa. No elevador tentou não pensar nisso. Tentou pensar no trabalho, nas reuniões, nos prazos, na nova fase da vida. Tentou pensar em qualquer coisa que não fosse aquele vizinho arrogante escrevendo bilhetes sobre café. Mas a verdade era que a frase dele ficou rodando em sua cabeça durante boa parte da manhã. Não porque fosse romântica. Não era. Não porque fosse especial. Também não era. Mas porque fazia muito tempo que alguém não prestava atenção a um detalhe pequeno sobre ela. E isso doía de um jeito estranho. Olivia trabalhava como consultora de comunicação em uma agência no centro de São Paulo. Era boa no que fazia, rápida nas respostas, firme nas decisões e conhecida por não aceitar desaforo de cliente arrogante. Naquele dia, porém, sua concentração parecia ter ficado presa no corredor do prédio. 2 vezes precisou reler o mesmo e-mail. 3 vezes pegou o celular sem motivo. Na 4ª, sua amiga Camila percebeu. Camila perguntou, você está estranha, aconteceu alguma coisa? Olivia respondeu, não. Camila estreitou os olhos. Ela disse, esse não foi um não verdadeiro. Foi um não de mulher que está tentando esconder alguma coisa. Olivia suspirou. Ela falou, é só meu vizinho. Camila apoiou os cotovelos na mesa, imediatamente interessada. Ela perguntou, vizinho bonito ou vizinho problema? Olivia respondeu rápido demais, problema. Camila sorriu. Ela disse, então é bonito. Olivia pegou uma caneta e apontou para a amiga. Ela falou, não começa, ele é arrogante, frio, controlador e acha que o regulamento do condomínio é uma Constituição Federal. Ela perguntou, e mesmo assim você está falando dele com essa cara? Olivia franziu a testa. Ela respondeu, que cara? Camila falou, essa cara de quem está irritada porque gostou de alguma coisa que não queria gostar. Olivia abriu a boca para negar, mas o celular vibrou antes. Era uma mensagem do porteiro do prédio, avisando que uma encomenda havia chegado para ela. A mensagem era comum, mas o coração dela acelerou sem motivo. Talvez porque por um segundo absurdo, ela pensou que pudesse ser algo de Hugo. Quando percebeu isso, ficou irritada consigo mesma. À noite, voltou para casa cansada. São Paulo estava engarrafada, úmida e barulhenta, como se a cidade inteira tivesse decidido respirar ao mesmo tempo. No caminho, recebeu uma mensagem do ex-namorado, Renato, o homem que havia destruído sua confiança com uma traição barata e uma desculpa covarde. O texto era curto. Precisamos conversar. Você sumiu como se eu não tivesse significado nada. Olivia sentiu o estômago fechar. Parou no meio da calçada por um instante, olhando para aquelas palavras. A raiva veio primeiro. Depois veio a tristeza. Depois veio aquela vergonha antiga, a sensação de ter amado alguém que, no fim, tratou seu coração como uma opção descartável. Ela não respondeu. Bloqueou a tela, respirou fundo e continuou andando. Quando chegou ao prédio, tudo o que queria era subir sem encontrar ninguém. Mas, como se o destino gostasse de rir dela, Hugo estava no hall, falando ao celular perto da entrada. Ao vê-la, encerrou a ligação imediatamente. Olivia percebeu, mas fingiu que não. Hugo disse, boa noite. Olivia respondeu, depende do ponto de vista. Ele a observou com atenção. Hugo perguntou, dia difícil? Ela soltou uma risada curta, sem alegria. Olivia disse, você sempre faz perguntas óbvias ou hoje está inspirado? Hugo não reagiu à provocação. Apenas caminhou até o elevador ao lado dela. As portas se abriram e os dois entraram. O silêncio ocupou o espaço pequeno entre eles. Olivia olhava para os números subindo, tentando parecer indiferente, mas seus dedos apertavam a alça da bolsa com força. Hugo percebeu. Ele falou, alguém te machucou hoje. Olivia virou o rosto na hora. Ela respondeu, você não sabe nada sobre mim. Hugo disse, não, mas reconheço esse olhar. A frase foi baixa, quase sem defesa. Pela primeira vez não parecia uma provocação, parecia memória. Olivia olhou para ele e o encontrou olhando para frente, com o rosto fechado. Havia dor ali, uma dor antiga, escondida atrás da postura impecável. Ela perguntou antes que pudesse se impedir. Quem machucou você? Hugo ficou em silêncio. O elevador continuou subindo.
Por um momento, Olivia achou que ele não responderia. Então ele disse: alguém que eu tentei salvar quando, na verdade, precisava salvar a mim mesmo. A resposta a atingiu mais do que deveria. Não era uma explicação completa, mas era o bastante para abrir uma fresta. Olivia sentiu a própria raiva amolecer e isso a assustou. Ela não queria ter pena dele, não queria sentir proximidade. Não queria descobrir que, por trás daquele homem frio, existia alguém que também havia aprendido a se proteger da forma errada. As portas do elevador se abriram no andar deles. Olivia saiu primeiro. Hugo veio logo atrás. No corredor, ela procurou as chaves dentro da bolsa, mas a mão ainda tremia um pouco por causa da mensagem de Renato. A chave caiu no chão. Antes que ela se abaixasse, Hugo pegou. Ele entregou a chave e disse: você não precisa responder. Olivia congelou. Ela perguntou: responder o quê? Hugo sustentou o olhar dela. Ele falou: a mensagem que fez você ficar assim. Olivia respirou fundo. Quis reclamar da intromissão. Quis dizer que ele estava passando dos limites. Quis empurrá-lo para longe com alguma frase sarcástica, como sempre fazia quando alguém chegava perto demais. Mas a voz dele não tinha curiosidade. Tinha cuidado. Ela disse mais baixo: ele me traiu. Hugo não demonstrou surpresa. Apenas ficou sério de um jeito diferente. Olivia continuou: e agora age como se eu tivesse sido cruel por ir embora. Por alguns segundos ninguém falou. A chuva voltou a bater nas janelas do corredor, fina e constante. Hugo disse: quem quebra a confiança de alguém não tem o direito de cobrar presença depois. Olivia sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Não ali, não diante dele. Ela respondeu: você fala como se soubesse bem disso. Hugo desviou o olhar por um instante. Ele disse: sei. Aquela palavra ficou entre eles como uma porta entreaberta. Olivia poderia perguntar mais. Poderia insistir, mas não fez isso. Talvez porque, pela primeira vez, respeitou o silêncio dele como queria que respeitassem o dela. Hugo então falou: minha irmã vai fazer um jantar pequeno na quarta. Ela insistiu para convidar você. Olivia piscou surpresa. Ela perguntou: sua irmã ou você? Ele respondeu: Helena insistiu. Olivia cruzou os braços. Ela disse: e você? Hugo olhou para ela por tempo demais. Ele falou: eu não fui contra. Aquilo deveria ser pouco, quase nada. Mas vindo de Hugo parecia uma confissão perigosa. Olivia sentiu o coração dar um passo antes dela. Ela respondeu: vou pensar. Hugo assentiu. Ele disse: pense com calma, mas Helena cozinha bem, eu não. Olivia quase sorriu. Ela falou: finalmente uma informação útil sobre você. Hugo respondeu: não se acostume. Ela entrou no apartamento ainda sentindo o peso da conversa. Fechou a porta, encostou-se nela e levou a mão ao peito como se pudesse acalmar o coração. Algo estava acontecendo. Não era amor, ainda não. Talvez nem fosse confiança, mas era uma possibilidade, pequena, incômoda, viva. E depois de tanto tempo se sentindo quebrada, uma possibilidade já era suficiente para assustar. Olivia passou a terça-feira inteira dizendo a si mesma que não iria ao jantar de Helena. Repetiu isso enquanto respondia a e-mails, enquanto atravessava a Avenida Paulista no fim do expediente, enquanto esperava o semáforo abrir debaixo de uma garoa fina e enquanto subia no elevador do prédio, com o coração fazendo exatamente o contrário do que sua razão mandava. Não iria. Não fazia sentido. Hugo Tavares era problema. E ela já tinha problemas suficientes guardados em caixas, mensagens bloqueadas e lembranças que ainda doíam quando a noite ficava silenciosa demais. Mas quando chegou em casa, encontrou outro bilhete preso à porta. Dessa vez a letra não era de Hugo. Era mais solta, mais alegre, quase impossível de ignorar. Olivia, quarta-feira às 8. Jantar simples, comida boa e promessa de que meu irmão vai tentar não ser insuportável por pelo menos 2 horas. Assinado, Helena. Olivia leu e acabou sorrindo antes de conseguir impedir. Encostou a testa na porta por um segundo, como se estivesse cansada de lutar contra uma coisa pequena demais para ser ameaça e grande demais para ser ignorada. A verdade era simples. Ela queria ir. Não por Hugo, claro. Pelo menos era isso que dizia a si mesma. Queria ir porque Helena parecia gentil, porque o apartamento novo ainda soava vazio, porque comer sozinha, cercada de caixas, começava a parecer uma punição que ela não merecia. Na quarta, às 7h58, Olivia estava diante do espelho tentando decidir se havia se arrumado demais. Escolheu uma calça escura e uma blusa leve, simples, elegante,
Nada que parecesse esforço. Passou um batom discreto, tirou, passou de novo e se irritou com a própria indecisão. Ela murmurou: é só um jantar. Só um jantar com a irmã simpática e o vizinho que parece uma tempestade usando sapatos caros. Às 8 em ponto tocou a campainha. Helena abriu a porta, como se estivesse esperando uma amiga antiga. Helena disse: você veio, que bom, eu estava com medo de você desistir por causa do mau humor do Hugo. Olivia respondeu: confesso que pensei nisso, mas a promessa de comida boa venceu. Helena riu e a puxou para dentro. O apartamento de Hugo era diferente do que Olivia imaginava. Ela esperava um lugar frio, impessoal, cheio de móveis caros e nenhuma alma. Havia, sim, elegância. Tudo era organizado, espaçoso e bem escolhido. Mas também havia livros nas prateleiras, uma manta dobrada no sofá, fotografias antigas em poucos porta-retratos e uma janela enorme mostrando São Paulo iluminada como um mar de estrelas inquietas. Hugo apareceu da cozinha, usando uma camisa escura com as mangas dobradas. Ao vê-la, parou por um segundo. Foi rápido, mas Olivia percebeu. O olhar dele percorreu o rosto dela com uma atenção silenciosa, e algo dentro dela respondeu antes que pudesse controlar. Hugo disse: você veio. Olivia ergueu o queixo. Ela respondeu: não se anime, vim pela comida. Ele falou: justo, Helena cozinha melhor do que eu. Helena apareceu entre os dois com uma travessa nas mãos. Helena disse: todo mundo cozinha melhor do que você, Hugo. Até uma criança com um micro-ondas. Olivia riu. Hugo apenas respirou fundo, mas havia um brilho quase divertido nos olhos dele. Durante os primeiros minutos, o jantar foi leve. Helena falava bastante, contava histórias da família, revelava pequenas vergonhas de Hugo e parecia se divertir ao ver o irmão tentando manter a pose de homem intocável enquanto era desmascarado aos poucos. Helena contou: quando era pequeno, ele organizava os brinquedos por tamanho e cor. Se alguém mexesse, ele ficava indignado. Olivia olhou para Hugo com falsa surpresa. Olivia disse: então o regulamento do condomínio foi só uma evolução natural. Hugo respondeu: eu gosto de ordem. Ela falou: percebi, deve ser difícil para você viver no mesmo andar que minhas caixas rebeldes. Hugo olhou para ela por cima da taça de água. Ele disse: elas estão melhorando. Olivia perguntou: isso foi um elogio? Hugo respondeu: foi uma observação moderadamente positiva. Helena bateu palmas uma vez, sorrindo. Helena falou: isso vindo dele é praticamente uma declaração de amor. O silêncio caiu rápido demais. Olivia desviou o olhar para o prato. Hugo ficou imóvel por um instante. Helena percebeu o clima e mudou de assunto. Mas a palavra amor já tinha ficado no ar como uma vela acesa em um quarto escuro. Depois do jantar, Helena recebeu uma ligação e precisou se afastar para o quarto. Olivia se ofereceu para ajudar com a louça, mais para ocupar as mãos do que por educação. Hugo ficou ao lado dela na cozinha, secando os pratos em silêncio. Por alguns minutos, o único som foi o da água correndo e da cidade ao longe. Hugo disse: Helena gostou de você. Olivia respondeu: ela tem bom gosto, diferente de algumas pessoas. Ele olhou para ela de lado. Hugo falou: eu não disse que não gostei. Olivia sentiu o coração tropeçar. Lavou o mesmo copo por tempo demais. Ela perguntou: isso também é uma observação moderadamente positiva? Hugo demorou a responder. Ele disse: talvez seja mais do que isso. A cozinha pareceu pequena de repente. Não por falta de espaço, mas pela presença dele perto demais, pela voz baixa, pela maneira como o silêncio entre eles deixou de ser vazio e passou a dizer coisas que nenhum dos dois tinha coragem de colocar em palavras. Olivia secou as mãos em um pano, tentando parecer tranquila. Ela falou: Hugo, eu não sou boa com jogos. Ele respondeu: nem eu. Ela soltou uma risada curta. Olivia disse: você parece o tipo de homem que joga xadrez com a vida dos outros. A expressão dele mudou. A frase havia acertado algo que ela não pretendia tocar. Hugo apoiou o prato na bancada com cuidado e olhou para a janela. A cidade refletia nos olhos dele, mas havia uma sombra ali que não vinha da noite. Hugo falou: eu já tentei controlar tudo. Pessoas, decisões, perdas. No fim, descobri que controle não impede ninguém de ir embora. A voz dele estava calma, mas havia dor por baixo. Olivia sentiu a provocação morrer na língua. Pela primeira vez, não quis responder com sarcasmo. Ela perguntou: quem foi embora? Hugo ficou em silêncio por alguns segundos. Ele disse: minha noiva. Olivia prendeu a respiração.
Hugo continuou. Há 3 anos ela não morreu, só escolheu ir. E antes de ir, levou com ela a parte de mim que ainda acreditava que amar alguém era seguro. Olivia sentiu o peito apertar. A confissão era simples, sem drama exagerado, mas talvez por isso doesse tanto. Ela reconheceu aquela dor. A dor de confiar e se sentir tola depois. A dor de olhar para trás e se perguntar em que momento deixou de enxergar o óbvio. Ela falou baixo. Eu sinto muito. Hugo olhou para ela. Ele disse, eu também sinto pelo que aconteceu com você. Olivia não perguntou como ele sabia. Não precisava. Ela mesma havia dito o suficiente, e talvez algumas dores fossem parecidas demais para precisarem de explicação completa. Por um instante, os dois ficaram ali, próximos, com as defesas abaixadas. Hugo levantou a mão devagar, como se pensasse em tocar o rosto dela, mas parou antes. Não invadiu, não avançou, apenas ficou, e aquele gesto contido, respeitoso, falou mais do que qualquer aproximação apressada. Olivia sentiu vontade de dizer algo leve, quebrar o clima, fazer uma piada, mas não conseguiu. Em vez disso, apenas sussurrou, você é menos insuportável quando para de tentar parecer pedra. Hugo sorriu de verdade. Pequeno, cansado, bonito de um jeito que ela não queria notar. Ele respondeu, e você é menos arriscada quando guarda suas palavras afiadas. Olivia sorriu também. Quando Helena voltou, encontrou os dois em silêncio, lado a lado, com a louça quase toda lavada e algo invisível mudado no ar. Ela não disse nada. Apenas sorriu como quem sabia que algumas portas, depois de abertas, nunca voltavam a fechar do mesmo jeito. Mais tarde, ao voltar para seu apartamento, Olivia parou antes de entrar. Hugo estava na porta dele, observando-a com aquela calma difícil. Hugo disse, boa noite, Olivia. Ela respondeu, boa noite, Hugo. Dessa vez, nenhum dos dois acrescentou provocação. E talvez esse tenha sido o momento mais arriscado de todos. Porque, naquela noite, Olivia percebeu que não tinha ido embora pensando no homem arrogante da porta ao lado. Foi dormir pensando no homem ferido, que por alguns minutos havia deixado que ela enxergasse seu coração. Na manhã seguinte ao jantar, Olivia acordou com uma sensação estranha no peito. Não era tristeza, mas também não era alegria completa. Era como se alguma coisa tivesse mudado de lugar dentro dela durante a noite. O apartamento ainda estava cheio de caixas, o café ainda precisava ser feito, a vida ainda exigia coragem, mas havia uma diferença pequena e arriscada. Agora, quando ela olhava para a parede que separava seu apartamento do de Hugo, não pensava apenas no vizinho arrogante que fiscalizava corredores. Pensava no homem que havia confessado, com voz baixa, que um dia tentou controlar tudo porque teve medo de perder. E isso a incomodava. Olivia gostava de respostas claras. Gostava de saber quando alguém era aliado ou ameaça. Gostava de dividir o mundo em lugares seguros e lugares dos quais precisava fugir. Hugo, porém, não cabia em nenhuma dessas partes. Ele a irritava, provocava, observava demais, falava pouco e, mesmo assim, parecia enxergar justamente aquilo que ela mais tentava esconder. Era um problema elegante, frio, cheio de silêncio e olhos difíceis. Ela tentou seguir a manhã normalmente. Tomou café, separou documentos, respondeu mensagens de trabalho e ignorou, com uma firmeza quase teatral, a vontade de verificar se havia algum bilhete preso à porta. Não havia, e ela se disse aliviada. Depois se irritou por não estar tão aliviada assim. No fim da tarde, São Paulo escureceu cedo. Nuvens pesadas cobriram a cidade e uma chuva forte caiu de repente, daquelas que fazem a avenida virar espelho e deixam todo mundo com pressa de chegar a algum lugar. Olivia saiu do trabalho mais tarde do que pretendia. A agência havia enfrentado uma crise com um cliente importante, e ela passou horas tentando consertar erros que não eram seus. Quando finalmente chegou ao prédio, estava molhada, cansada e com os nervos à flor da pele. No hall encontrou Hugo. Ele estava parado perto da recepção, falando com o porteiro sobre alguma questão do condomínio. Ao vê-la entrar, interrompeu a frase. O olhar dele passou pelo casaco encharcado, pela bolsa apertada contra o corpo e pelo rosto exausto dela. Olivia percebeu a preocupação antes que ele tentasse escondê-la. Hugo disse, você está ensopada. Olivia respondeu, observação brilhante, deveria escrever um livro. O porteiro disfarçou um sorriso. Hugo não desviou o olhar. Ele falou, você veio andando nessa chuva? Ela respondeu, não.
Eu nadei pela Avenida Paulista. Foi ótimo para aliviar o estresse. Hugo respirou fundo, como se estivesse contando até 10 por dentro. Ele disse, você vai ficar doente. Olivia apertou o botão do elevador. Ela falou, e você vai continuar dando ordens até a previsão do tempo obedecer? As portas se abriram. Os dois entraram. O silêncio entre eles subiu junto com o elevador, mas não era mais o mesmo silêncio de antes. Agora havia memória. Havia a cozinha da noite anterior, a confissão sobre a noiva, o quase toque que não aconteceu. Havia uma tensão suave, dessas que não gritam, mas deixam tudo mais intenso. No andar deles, Olivia saiu primeiro. Ao procurar a chave na bolsa, percebeu que o fecho estava aberto. Procurou de novo, remexeu nos bolsos, revirou a bolsa inteira e sentiu o coração afundar. Ela murmurou, não, 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 não. Hugo perguntou, o que foi? Olivia fechou os olhos por um segundo. Ela respondeu, minha chave não está aqui. Hugo ficou sério. Ele perguntou, tem certeza? Ela olhou para ele sem paciência. Olivia disse, não, Hugo, eu só gosto de criar pequenos dramas no corredor para alegrar sua noite. Ele não rebateu, apenas pegou o celular. Hugo falou, vou ligar para o chaveiro. Olivia balançou a cabeça. Ela disse, não precisa, eu resolvo. Hugo ergueu uma sobrancelha. Ele perguntou, vai arrombar a porta com sarcasmo? Ela abriu a boca para responder, mas o cansaço chegou antes. A chuva, o trabalho, a mensagem de Renato, que ela ainda não tinha respondido, a falta da chave e aquele homem parado diante dela, oferecendo ajuda como se fosse a coisa mais simples do mundo, tudo se juntou de uma vez. Olivia sentiu os olhos arderem e odiou aquilo. Odiou mais ainda porque Hugo viu. Ela virou o rosto. Olivia falou, hoje não, por favor, eu não estou com força para brigar. A frase saiu baixa, quase quebrada. Hugo mudou na mesma hora. A arrogância desapareceu do rosto dele, deixando apenas uma atenção silenciosa, firme, cuidadosa. Ele disse, então não briga. Ela riu sem humor. Olivia respondeu, você fala como se fosse fácil. Hugo guardou o celular no bolso e abriu a porta do próprio apartamento. Ele falou, entra. Você espera o chaveiro lá dentro, toma um banho quente, bebe alguma coisa e depois volta a fingir que me odeia. Olivia olhou para a porta aberta. Aquilo parecia simples, mas não era. Entrar no apartamento dele sem Helena, sem jantar, sem desculpa, apenas porque precisava de ajuda, era atravessar uma linha invisível. Uma linha que ela vinha tentando manter firme desde o primeiro dia. Ela disse, eu não acho uma boa ideia. Hugo respondeu, eu também não, mas você está tremendo. Olivia baixou os olhos para as próprias mãos. Ele tinha razão. Estavam frias, molhadas e inquietas. Ela entrou. O apartamento de Hugo estava silencioso e aquecido. Ele lhe entregou uma toalha limpa e uma blusa seca de moletom, grande demais para ela, mas confortável. Não fez piadas, não olhou de forma inconveniente. Apenas apontou o banheiro social e disse que deixaria chá pronto na cozinha. A delicadeza daquele gesto atingiu Olivia com mais força do que qualquer palavra bonita poderia atingir. Quando voltou, usando a blusa dele e com os cabelos ainda úmidos, encontrou Hugo na cozinha colocando uma xícara sobre a bancada. Ele olhou para ela por um segundo a mais do que deveria, mas desviou antes que aquilo virasse constrangimento. Hugo disse, chá de camomila. Helena diz que acalma pessoas difíceis. Olivia segurou a xícara com as duas mãos. Ela respondeu, então você deve tomar litros. Ele quase sorriu. Hugo falou, talvez eu precise. Aquela resposta sem defesa fez Olivia baixar a guarda. Ela se sentou à mesa, cansada demais para fingir. Hugo ficou de pé por um instante, como se não soubesse se deveria se aproximar ou dar espaço. Por fim, sentou-se à frente dela. Ele perguntou, foi ele? Olivia não precisou perguntar de quem ele falava. Renato. A ferida ainda aberta. O nome que Hugo não conhecia, mas cuja sombra já havia percebido. Ela respondeu, ele mandou outra mensagem, disse que eu estou exagerando, que todo mundo erra, que 6 anos não podem acabar por uma noite. Hugo ficou imóvel. Sua expressão endureceu, mas sua voz continuou baixa. Ele disse, traição não é uma noite, é uma escolha. Olivia olhou para a xícara. O vapor subia devagar, embaçando seus olhos. Ela falou, eu sei, mas tem uma parte de mim que fica perguntando onde eu errei, como se eu tivesse sido pouco bonita, pouco interessante, pouco suficiente. Hugo se inclinou levemente para a frente. Ele disse, Olivia, olha para mim. Ela demorou, mas olhou. Hugo continuou. O erro dele não mede o seu valor, mede o caráter dele.
A simplicidade da frase desmontou algo dentro dela. Olivia respirou fundo, tentando segurar o choro, mas uma lágrima escapou mesmo assim. Ela limpou rápido, envergonhada. Olivia disse: "Eu detesto chorar na frente dos outros." Hugo respondeu: "Eu não sou os outros." O silêncio que veio depois foi diferente de todos os anteriores. Não havia provocação, não havia disputa. Havia apenas duas pessoas feridas, sentadas em uma cozinha iluminada pela chuva, reconhecendo uma na outra aquilo que o mundo raramente tinha paciência para ver. Hugo estendeu a mão sobre a mesa, devagar, deixando que ela escolhesse. Olivia olhou para a mão dele. Poderia fingir que não viu. Poderia fazer uma piada. Poderia levantar e ir embora. Mas estava cansada demais para fugir de algo que, pela primeira vez em muito tempo, parecia cuidado. Ela colocou sua mão sobre a dele. O toque foi simples, leve, sem pressa. Mesmo assim, o coração de Olivia pareceu esquecer a ordem natural das batidas. Hugo fechou os dedos ao redor dos dela com cuidado, como se segurasse algo raro, e naquele gesto silencioso, ela sentiu uma promessa que ninguém pronunciou. Não era amor ainda. Talvez fosse cedo demais para essa palavra, mas era abrigo. Quando o chaveiro ligou avisando que chegaria em 20 minutos, Olivia percebeu que não queria soltar a mão de Hugo. E essa descoberta a assustou mais do que a chuva, mais do que a chave perdida, mais do que qualquer mensagem de Renato. Porque naquela noite, ela entendeu que o coração não volta a bater de repente. Ele volta aos poucos, em silêncio, em pequenos gestos, em uma toalha limpa, em uma xícara de chá, em uma mão estendida sobre a mesa. E sem perceber, Hugo Tavares tinha começado a ensinar o coração de Olivia a confiar outra vez. Na manhã seguinte, Olivia acordou antes do despertador. Ficou alguns minutos olhando para o teto, tentando organizar o que havia acontecido na noite anterior. A chave perdida, a chuva, o apartamento aquecido de Hugo, a xícara de chá, a mão dele segurando a sua com uma calma que ainda parecia viva em sua pele. Não tinha acontecido nada que alguém pudesse chamar de grande. Não houve declaração, promessa ou beijo. Mesmo assim, algo dentro dela parecia ter atravessado uma ponte sem pedir autorização. E isso era arriscado. Olivia se sentou na cama e passou as mãos pelo rosto. Precisava ser racional. Hugo era seu vizinho, um homem complicado, marcado por uma história mal resolvida, com uma ex-noiva no passado e uma forma difícil de lidar com sentimentos. Ela também carregava uma traição recente, um coração desconfiado e um medo enorme de se enganar de novo. Duas pessoas quebradas não deveriam se aproximar sem cuidado. Pelo menos era isso que sua cabeça dizia. Mas o coração, teimoso como sempre, lembrava apenas da frase dele: "Eu não sou os outros." Ela fechou os olhos por um instante. Aquelas palavras tinham entrado nela como luz entrando por uma fresta. Simples, quietas e impossíveis de ignorar. No trabalho, Olivia tentou se concentrar. Conseguiu por algumas horas. Depois, perto do almoço, o celular vibrou com uma mensagem desconhecida. Ao abrir, sentiu o corpo inteiro ficar frio. "Estou em São Paulo. Preciso falar com você pessoalmente. Não vou aceitar esse silêncio como resposta. Renato." O nome nem precisava aparecer para que ela soubesse. Havia um jeito dele escrever que ainda carregava a mesma arrogância disfarçada de saudade, como se o silêncio dela fosse uma afronta, como se a dor dela fosse exagero, como se ele tivesse o direito de voltar apenas porque decidiu que ainda havia conversa. Olivia bloqueou a tela, respirou fundo. Não responderia. Não daria a ele o prazer de perceber que ainda era capaz de abalar seu dia. Mas as mãos tremiam levemente e Camila, sentada à sua frente, percebeu. Camila perguntou: "É ele de novo?" Olivia tentou sorrir. Ela respondeu: "É." Camila ficou séria. Ela disse: "Você não precisa enfrentar isso sozinha." Olivia olhou para a janela da agência, vendo a cidade se mover lá embaixo, como se ninguém tivesse tempo para reparar em corações partidos. Ela falou: "Eu sei. Só estou cansada de me sentir fraca por causa dele." Camila respondeu: "Fraca seria voltar para quem te quebrou só para não ficar sozinha. Você foi embora, isso é força." A frase ajudou, mas não apagou o peso. Durante o resto do dia, Olivia sentiu uma inquietação difícil de explicar. Conferiu o celular mais vezes do que gostaria. Olhou por cima do ombro ao sair do prédio da agência. Teve raiva de si mesma por permitir que Renato ainda ocupasse espaço em sua paz. Quando chegou ao condomínio já era noite. O hall estava silencioso,
com aquela elegância fria dos lugares caros demais para parecerem acolhedores. Olivia entrou apressada, desejando apenas subir, fechar a porta e respirar. Mas parou no meio do caminho quando viu um homem sentado no sofá da recepção. Renato se levantou. Por um segundo, o mundo dela ficou sem som. Ele estava diferente e, ao mesmo tempo, igual demais. O mesmo olhar que antes a fazia se sentir escolhida, agora parecia uma lembrança ruim vestida de nostalgia. O mesmo jeito confiante de ocupar o espaço, como se sua presença bastasse para reabrir portas que ela já havia trancado. Renato disse, finalmente. Olivia sentiu o estômago apertar, mas manteve a postura firme. Ela respondeu, o que você está fazendo aqui? Ele abriu um sorriso pequeno, tentando parecer arrependido. Renato falou, vim conversar, você não responde minhas mensagens. Olivia disse, isso deveria ter sido uma resposta. Ele deu um passo em sua direção. Renato falou, Olivia, eu errei, eu sei, mas você está transformando um erro em uma sentença. Foram 6 anos. 6 anos não acabam assim. Ela sentiu a raiva subir, limpa e quente, empurrando o medo para trás. Olivia respondeu, não acabaram assim. Acabaram quando você escolheu mentir. Acabaram quando me fez descobrir por outras pessoas aquilo que deveria ter tido coragem de me dizer. Renato fechou o rosto. Ele disse, você sempre foi dramática, sempre fez tudo parecer maior do que era. A frase a atingiu como uma pancada antiga. Era exatamente assim que ele fazia. Diminuía a dor dela até que ela mesma começasse a duvidar do que sentia. Por um segundo, Olivia voltou a ser a mulher que pedia desculpas por estar machucada. Então ouviu outra voz. Hugo disse, ela pediu para você sair? Olivia virou o rosto. Hugo estava perto dos elevadores, sério, imóvel, com aquela presença silenciosa que fazia o ar mudar. Ele não parecia irritado. Parecia arriscado de tão calmo. Renato olhou para ele, desconfiado. Renato perguntou, e você é quem? Hugo caminhou até ficar ao lado de Olivia, sem tocá-la, sem tomar a frente dela, apenas se colocando ali como apoio. Hugo respondeu, alguém que ouviu a pergunta dela, o que você está fazendo aqui? Renato soltou uma risada curta. Ele disse, isso é ridículo, Olivia, quem é esse cara? Olivia respirou fundo. Sentiu a presença de Hugo ao lado dela como uma parede firme, mas a voz que saiu foi dela. Inteira, clara. Ela respondeu, é meu vizinho e você não tem direito de interrogá-lo. Renato encarou Hugo. Depois voltou os olhos para ela. Ele falou, então é por isso você me trocou pelo primeiro homem rico do prédio? Olivia empalideceu. Hugo deu um passo, mas ela levantou a mão de leve, impedindo. Não precisava que ele lutasse por ela. Precisava lembrar que podia lutar por si mesma. Olivia disse, eu não te troquei, Renato, eu me escolhi. Existe uma diferença enorme. O silêncio caiu pesado no hall. O porteiro fingia olhar para a tela do computador, mas era evidente que ouvia tudo. Renato pareceu perder a máscara por um instante. O arrependimento ensaiado deu lugar ao orgulho ferido. Renato falou, você vai se arrepender. Hugo disse com voz baixa, cuidado. Foi apenas uma palavra, mas carregava limite. Renato percebeu, olhou para Olivia uma última vez, como se esperasse que ela voltasse atrás. Ela não voltou. Então ele saiu, atravessando a porta de vidro com passos duros, deixando atrás de si um rastro de tensão. Quando ele desapareceu, Olivia sentiu as pernas fraquejarem. Hugo se virou para ela imediatamente. Hugo perguntou, você está bem? Ela riu sem humor, mas os olhos já estavam marejados. Olivia respondeu, não, mas vou ficar. Hugo assentiu. Não tentou abraçá-la sem permissão. Não disse frases prontas, apenas ficou ali. E talvez por isso ela deu um passo em sua direção e encostou a testa no peito dele, cansada de fingir que não precisava de ninguém. Hugo ficou imóvel por um segundo. Depois, com cuidado, envolveu-a em um abraço respeitoso e firme, como quem protege sem prender. Ele falou baixo, você foi muito corajosa. Olivia fechou os olhos. Ela respondeu, eu estava morrendo de medo. Hugo disse, coragem não é ausência de medo, é não deixar o medo decidir por você. Ela respirou fundo, sentindo o coração desacelerar aos poucos. O abraço não apagava o que Renato tinha feito, não curava tudo de uma vez, mas criava um lugar seguro no meio do caos. E depois de tanto tempo tentando parecer forte sozinha, Olivia entendeu que aceitar cuidado também podia ser uma forma de força. Quando se afastou, Hugo olhou para ela com uma emoção que ele não conseguiu esconder a tempo.
Hugo perguntou: quer que eu suba com você? Olivia respondeu: quero. A palavra saiu simples, mas carregada de significado. No elevador, os dois ficaram em silêncio. Desta vez, não era um silêncio de tensão ou disputa. Era um silêncio de depois da tempestade. Um silêncio que segurava o que ainda não podia ser dito. Na porta do apartamento dela, Olivia parou e olhou para Hugo. Ela falou: obrigada por não falar por mim. Ele respondeu: você não precisava que eu falasse. Só precisava saber que não estava sozinha. Olivia sentiu o peito apertar. Havia um tipo de carinho nascendo ali, quieto e profundo, muito mais forte do que qualquer impulso apressado. Um carinho que não exigia, não invadia, não cobrava, apenas permanecia. Ela disse: você é muito diferente do que eu pensei. Hugo respondeu: você também. Por alguns segundos ficaram próximos, sem tocar. Os olhos diziam coisas que a boca ainda não ousava. Olivia pensou que se ele se aproximasse um pouco mais, talvez ela não fugisse. Talvez nem quisesse fugir. Mas Hugo apenas deu um passo para trás, respeitando o tempo dela. Ele falou: boa noite, Olivia. Ela respondeu: boa noite, Hugo. Quando fechou a porta, Olivia encostou as costas nela e levou a mão ao coração. Renato tinha vindo para tentar puxá-la de volta ao passado, mas, sem perceber, acabou mostrando a ela uma verdade que não podia mais negar. O passado ainda batia à porta, mas pela primeira vez, o futuro também estava no corredor. Olivia quase não dormiu naquela noite. O encontro com Renato no hall havia mexido com o coração dela, que ainda estava sensível, mas não foi apenas isso que a manteve acordada. O abraço de Hugo, a voz baixa dizendo que ela tinha sido corajosa, a forma como ele ficou ao lado dela sem tomar o controle, tudo aquilo se repetia em sua memória como uma cena que o coração insistia em rever. Ela passou boa parte da madrugada olhando para o teto, ouvindo os ruídos baixos do prédio e tentando convencer a si mesma de que precisava manter distância. Hugo era intenso mesmo quando estava em silêncio. Era o tipo de homem que não entrava devagar na vida de alguém. Ele ocupava espaço, mesmo quando tentava ser discreto. E Olivia, que havia acabado de se libertar de uma relação onde precisou diminuir a própria voz, tinha medo de confundir cuidado com dependência, presença com salvação, carinho com amor. Ainda assim, quando o dia amanheceu, a primeira coisa que ela fez foi olhar para a porta. Não havia bilhete. Ela respirou fundo, dizendo a si mesma que era melhor assim. Depois passou o café, tomou banho e se arrumou para trabalhar. Mas ao abrir a porta do apartamento, encontrou Hugo no corredor, parado diante do elevador, com uma pasta na mão e a expressão séria de quem também tinha dormido pouco. Por um segundo, os dois apenas se olharam. Hugo disse: bom dia. Olivia respondeu: bom dia. Nenhuma provocação veio, nenhuma ironia escapou. O silêncio que ficou entre eles parecia frágil demais para ser quebrado por piadas. Era estranho. Eles, que tinham começado com faíscas e respostas afiadas, agora pareciam cuidadosos demais um com o outro. O elevador chegou. Eles entraram juntos. As portas se fecharam e o espaço ficou pequeno demais para tanta coisa não dita. Hugo olhou para o painel dos andares e perguntou: você conseguiu dormir? Olivia soltou uma risada baixa. Ela respondeu: um pouco, meu teto e eu tivemos uma conversa longa. Ele olhou para ela de lado. Hugo disse: imagino que o teto tenha perdido. Olivia quase sorriu. Ela falou: ele foi um bom ouvinte, melhor do que muita gente. Hugo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: se Renato voltar, me avise. Olivia virou o rosto para ele. Ela respondeu: Hugo, eu agradeço, mas não quero que você se sinta responsável por mim. Ele encarou o painel outra vez. Hugo falou: não é responsabilidade, é escolha. A frase tocou o coração dela. Olivia abriu a boca para responder, mas o elevador parou no térreo antes que qualquer palavra saísse. As portas se abriram, trazendo o movimento do hall, o som da cidade lá fora e a lembrança de que o mundo não parava só porque duas pessoas estavam se aproximando de um sentimento. No trabalho, Olivia tentou seguir normalmente, mas a manhã foi interrompida por uma ligação de Helena. Ela atendeu já sorrindo, porque de alguma forma, Helena havia se tornado uma presença leve naquela fase confusa. Helena disse: antes que você invente uma desculpa, hoje à noite tem reunião do condomínio. E você precisa ir. Olivia fechou os olhos. Ela respondeu: por quê? Helena falou: porque vão discutir a obra do 10º andar, as vagas de garagem e aquela reclamação absurda sobre plantas no corredor.
Além disso, meu irmão vai estar lá e alguém precisa impedir que ele assuste metade dos moradores com aquela voz de reunião empresarial. Olivia riu. Ela disse, então você está me chamando para ser controle de danos? Helena respondeu, exatamente. E talvez para irritar um pouco o seu Hugo. Ele fica menos insuportável quando você está por perto. Olivia ficou em silêncio por um instante. A frase de Helena parecia brincadeira, mas atingiu um lugar real. Ela perguntou, ele falou de mim? Helena demorou um segundo antes de responder. Helena disse, Hugo não fala muito, mas desde que você chegou ele escuta mais. Olivia não soube o que dizer. Desligou alguns minutos depois com a promessa de ir à reunião, embora dissesse a si mesma que era apenas para cumprir o papel de moradora responsável. No fundo, sabia que era mentira. Ela queria ver Hugo, queria observar se ele também ficaria diferente perto dela. Queria descobrir se aquela sensação que crescia em seu peito era só gratidão ou algo muito mais assustador. À noite, a sala de reuniões do condomínio estava cheia. Moradores discutiam sobre vagas, barulho, reformas e pequenas guerras de convivência que pareciam enormes para quem as vivia. Hugo estava sentado à frente, como membro do conselho, conduzindo tudo com uma calma firme e uma autoridade natural. Olivia chegou atrasada, e ele levantou os olhos no exato instante em que ela entrou. Foi rápido, mas ela viu. O rosto dele não mudou muito, porém o olhar sim, ficou mais vivo, mais atento, como se no meio de tanta reclamação sobre encanamento e garagem, a presença dela tivesse acendido uma luz silenciosa. Olivia se sentou no fundo, ao lado de uma senhora chamada Dona Marta, que logo cochichou. Esse senhor Tavares é muito bonito, mas parece que nasceu sem alegria. Olivia segurou o riso. Ela respondeu baixinho. Acho que a alegria dele está em manutenção. Dona Marta riu alto demais, e Hugo olhou na direção delas. Olivia fingiu inocência. Ele estreitou os olhos, mas havia um brilho divertido ali. Pela primeira vez, ela sentiu que aquela troca de olhares não era guerra, era cumplicidade. A reunião seguiu, até que um morador começou a reclamar das caixas que ainda estavam no corredor de Olivia. Antes que ela pudesse responder, Hugo falou com voz firme. Hugo disse, as caixas da senhora Macedo já foram retiradas do corredor. Essa reclamação não procede mais. O morador insistiu, mas ficaram lá por dias. Olivia se preparou para responder, mas Hugo continuou. Ele falou, ela havia acabado de se mudar. O prédio tem regras, mas também precisa ter bom senso. Olivia ficou imóvel. Hugo Tavares, o homem do regulamento, estava defendendo bom senso, por causa dela. Aquilo a tocou mais do que deveria. Ela sentiu o peito aquecer, mas tentou disfarçar olhando para a própria bolsa. Quando a reunião terminou, os moradores saíram aos poucos. Olivia esperou no corredor sem saber exatamente por quê. Hugo apareceu alguns minutos depois, segurando sua pasta. Hugo perguntou, você está rindo de mim? Olivia respondeu, um pouco. Ele ergueu uma sobrancelha. Hugo perguntou, posso saber o motivo? Ela cruzou os braços. Olivia disse, você defendeu bom senso, estou emocionada. Quase tirei uma foto para registrar o momento histórico. Hugo deu um passo na direção dela. Ele falou, você ainda tinha caixas no corredor? Ela respondeu, não. Ele disse, então eu apenas corrigi uma injustiça. Olivia inclinou a cabeça. Ela falou, claro, e eu sou uma pessoa tímida e delicada. Hugo quase sorriu. Quase não. Sorriu de verdade. E aquele sorriso raro e inesperado fez Olivia esquecer por um segundo o que pretendia dizer. O corredor estava vazio. A luz era suave. Do lado de fora das janelas, São Paulo brilhava em pontos distantes. Hugo falou mais baixo. Você ficou bem hoje? Olivia entendeu que ele falava de Renato, do medo, da noite anterior. Ela respondeu. Fiquei, acho que pela primeira vez não senti vontade de voltar atrás. Ele assentiu devagar. Hugo disse, você merece seguir em frente sem pedir desculpas por isso. A frase tocou fundo. Olivia sentiu a garganta apertar, mas não desviou o olhar. Ela falou, e você? Hugo pareceu não entender. Ela continuou, você também merece seguir em frente, sem pedir desculpas por ainda ter medo. O rosto dele mudou. A armadura tremeu. Não caiu inteira, mas abriu uma fresta. Hugo olhou para ela como se ninguém tivesse dito aquilo antes. Como se, por anos, ele tivesse permitido que a dor da ex-noiva virasse uma sentença e Olivia acabasse de mostrar que talvez ainda existisse saída. Ele deu mais um passo. Agora estavam próximos.
Não próximos demais, mas o bastante para que a tensão entre eles se tornasse quase evidente. Olivia sentiu o coração acelerar. Hugo levantou a mão devagar, como havia feito na cozinha, mas dessa vez tocou com leveza uma mecha de cabelo que havia caído perto do rosto dela. O gesto foi simples, cuidadoso e cheio de silêncio. Hugo disse: "Você me desorganiza." Olivia tentou sorrir, mas a voz saiu baixa. Ela respondeu: "Então estamos empatados." Os olhos dele estavam presos aos dela. Não havia pressa, não havia atrevimento. Havia apenas uma pergunta silenciosa no ar. Olivia poderia se afastar, poderia fazer uma piada, poderia quebrar o momento antes que ele se tornasse real demais, mas não fez nada disso. Hugo se aproximou um pouco mais. Olivia fechou os olhos por um breve segundo. Então o elevador apitou. As portas se abriram com um som alto e Dona Marta apareceu carregando uma sacola de compras. Dona Marta disse: "Ah, desculpem, interrompi alguma reunião importante?" Olivia deu um passo para trás, o rosto quente. Hugo respirou fundo, claramente tentando recuperar a compostura. Olivia respondeu rápido demais: "Não, só estávamos falando sobre caixas." Dona Marta olhou para os dois com um sorriso cheio de malícia. Ela falou: "Sei, caixas, assunto muito emocionante." Hugo desviou o olhar, e Olivia precisou morder a parte interna da bochecha para não rir. Dona Marta entrou no corredor, ainda sorrindo, e desapareceu em direção ao apartamento dela. Por alguns segundos, Hugo e Olivia ficaram em silêncio. Então Olivia começou a rir. Não uma risada grande, mas uma risada leve, verdadeira, dessas que nascem quando a tensão fica absurda demais para continuar séria. Hugo olhou para ela e algo nele se suavizou. Ele perguntou: "Você acha engraçado?" Olivia respondeu: "Acho trágico, mas também um pouco engraçado." Ele deu um passo para trás, respeitando o espaço que a interrupção havia devolvido. Hugo falou: "Boa noite, Olivia." Ela percebeu que ele estava indo embora, não por falta de vontade de ficar, mas por cuidado. Isso fez o coração dela apertar ainda mais. Olivia disse: "Hugo." Ele parou. Olivia falou: "Eu não fugi." Ele olhou para ela, sério, atento. Ela continuou: "Antes do elevador abrir, eu não fugi." O silêncio que veio depois foi pequeno, mas cheio de significado. Hugo assentiu devagar, como se guardasse aquela confissão em algum lugar importante. Ele respondeu: "Eu percebi." Olivia entrou em seu apartamento alguns minutos depois, com as pernas um pouco trêmulas e uma sensação nova atravessando o peito. O beijo não aconteceu. Talvez ainda não fosse a hora. Talvez o destino tivesse decidido prolongar a espera. Mas pela primeira vez, ela não estava apenas assustada com a possibilidade. Ela estava esperando por ela. E do outro lado da parede, Hugo Tavares também ficou acordado por muito tempo, olhando para a cidade, com a certeza silenciosa de que Olivia Macedo já havia entrado em sua vida de um jeito que nenhuma regra, nenhum medo e nenhum passado seriam capazes de organizar. Depois daquela noite no corredor, Olivia tentou agir como se nada tivesse acontecido. Tentou passar café normalmente, separar roupas normalmente, responder mensagens normalmente e encarar a rotina como qualquer pessoa adulta faria depois de quase ser beijada pelo vizinho que jurou odiar. O problema era que o coração dela não colaborava. Ele parecia ter vida própria. Batia mais forte quando o elevador parava no andar dela. Acelerava quando algum som vinha do apartamento ao lado. Parava por um segundo sempre que ela lembrava da mão de Hugo, afastando uma mecha de seu rosto e da frase dele, dita com uma sinceridade que ainda ecoava: "Você me desorganiza." Aquilo era absurdo. Hugo Tavares, o homem que parecia feito de controle, regras e paredes altas, tinha dito que ela o desorganizava. E talvez fosse isso que mais a tocava. Não porque ele perdesse o controle por ela, mas porque, pela primeira vez, parecia disposto a admitir que nem tudo precisava estar perfeitamente no lugar para ser verdadeiro. No sábado de manhã, Olivia decidiu terminar de organizar o apartamento. Abriu caixas, separou livros, pendurou alguns quadros e tentou transformar aquele espaço em lar. A cada objeto que encontrava, uma lembrança surgia. Algumas doíam, outras já pareciam distantes. Quando achou uma pequena caixa com cartas antigas de Renato, ficou alguns minutos parada no meio da sala, sem saber o que fazer. As palavras ali tinham sido bonitas um dia. Hoje, pareciam promessas vencidas. Ela respirou fundo, pegou uma sacola e guardou tudo dentro. Não era um gesto grandioso,
Não havia música dramática, nem lágrimas desesperadas. Apenas uma mulher entendendo, em silêncio, que não precisava carregar provas de um amor que havia deixado de cuidar dela. No fim da tarde, levou a sacola até a lixeira do prédio. Ao voltar pelo corredor da garagem, ouviu uma voz conhecida. Hugo disse: "Está se desfazendo de alguma coisa importante?" Olivia se virou. Ele estava perto do elevador, com roupas simples e uma expressão mais tranquila do que de costume. Ela respondeu: "De algumas mentiras bem escritas." Hugo entendeu sem que ela precisasse explicar. Não fez perguntas. Apenas apertou o botão do elevador e esperou ao lado dela. Depois de alguns segundos, ele falou: "Isso deve ter sido difícil." Olivia olhou para as portas fechadas. Ela disse: "Foi. Mas difícil não significa errado." Hugo assentiu devagar. Ele respondeu: "Não, às vezes difícil é só o caminho para ficar livre." As portas do elevador se abriram. Eles entraram juntos e dessa vez o silêncio não pareceu pesado. Parecia íntimo, como se os dois já soubessem ficar perto sem precisar se defender o tempo todo. Quando chegaram ao andar, as luzes do corredor piscaram uma vez, depois outra. Então apagaram de vez. Olivia parou no escuro quase completo. Ela disse: "Você só pode estar brincando." Hugo pegou o celular e acendeu a lanterna. Ele falou: "Parece que acabou a energia no andar." Olivia respirou fundo. Ela respondeu: "Ótimo. Primeiro as caixas, depois a furadeira, depois Renato, depois quase um beijo interrompido, e agora o apagão. Esse prédio tem um senso de humor péssimo." Hugo olhou para ela, e a luz do celular iluminou apenas parte do rosto dele. Ele perguntou: "Você está bem?" Olivia respondeu: "Estou, só cansada de cenas dramáticas acontecendo perto de elevadores." Ele quase sorriu. Hugo disse: "Então vamos evitar o elevador." A porta do apartamento dela estava a poucos passos, mas o corredor escuro parecia aproximar tudo. A cidade brilhava pelas janelas distantes, e a chuva fina voltava a cair lá fora, desenhando rastros de luz no vidro. Hugo caminhou com ela até sua porta. Olivia pegou as chaves, abriu a fechadura e parou antes de entrar. Ela não sabia exatamente por que parou. Talvez fosse a lembrança da noite anterior. Talvez fosse a sacola de cartas jogada fora. Talvez fosse a sensação clara de que algumas portas, quando se abrem, não são apenas de apartamentos. Hugo percebeu. Ele perguntou: "O que foi?" Olivia segurou a maçaneta, mas não entrou. Ela respondeu: "Eu acho que estou com medo." Hugo ficou imóvel. Não se aproximou. Não tentou preencher o silêncio com frases prontas. Ele perguntou: "De mim?" Olivia olhou para ele. Ela disse: "Não. Acho que esse é o problema." A resposta pareceu tocar algo fundo nele. Hugo baixou o celular um pouco, e a luz ficou mais suave entre os dois. Olivia continuou: "Eu tive medo de Renato quando percebi que ele podia me machucar de novo. Mas com você é diferente. Eu tenho medo porque, perto de você, eu começo a querer sentir o coração bater novamente." Hugo respirou devagar. A voz dele saiu baixa, quase quebrada. Ele falou: "Eu também tenho medo." Olivia sentiu o coração apertar. Ela perguntou: "De quê?" Hugo respondeu: "De gostar de você do jeito errado, de tentar proteger tanto que eu acabe prendendo, de deixar meu passado falar mais alto do que o que sinto agora, de não ser o lugar seguro que você merece." Aquelas palavras chegaram até ela com uma honestidade tão limpa que qualquer defesa pareceu inútil. Olivia deu um passo pequeno na direção dele. Ela disse: "Você não precisa ser perfeito, Hugo, só precisa ser verdadeiro." Ele olhou para ela como se aquela frase tivesse arrancado uma trava antiga de dentro dele. Hugo falou: "Então a verdade é que eu penso em você mais do que deveria. Eu espero ouvir sua porta abrir. Eu presto atenção no seu café, no seu silêncio, na sua coragem, até nas suas provocações. E quando aquele homem apareceu ontem, eu quis tirar você dali, mas fiquei porque entendi que você precisava se escolher. A verdade é que eu estou tentando ir devagar, porque você merece calma. Mas cada vez que você olha para mim desse jeito, eu esqueço como se respira por alguns segundos." Olivia sentiu os olhos arderem. Não de tristeza. Dessa vez era emoção. Era medo misturado com esperança. Era a sensação de estar diante de alguém que não prometia consertá-la, mas parecia disposto a caminhar ao lado dela enquanto ela se reconstruía. Ela sussurrou: "Eu não quero fugir." Hugo deu um passo ainda cuidadoso. Ele perguntou: "Tem certeza?" Olivia assentiu. Ela respondeu: "Tenho." O mundo pareceu ficar quieto. A chuva no vidro, a cidade ao longe, o corredor sem luz,
Tudo se transformou em fundo para aquele instante. Hugo levantou a mão devagar e tocou o rosto dela com delicadeza, como se pedisse licença mesmo depois de ela ter dito sim. Olivia fechou os olhos por um segundo, não para fugir, mas para sentir a calma daquele gesto. Quando ele se aproximou, não houve pressa, não houve urgência. O beijo aconteceu como uma resposta suave a tudo que eles não tinham conseguido dizer antes. Foi leve, romântico e cheio de significado. Um encontro de duas almas cansadas que, pela primeira vez em muito tempo, não queriam vencer uma discussão, mas descansar uma na presença da outra. Olivia sentiu o coração se acalmar em vez de se assustar. Sentiu que aquele gesto não roubava nada dela, não exigia, não apagava sua história, não diminuía sua força. Apenas dizia, sem palavras, que ela podia ser forte e ainda assim ser cuidada. Podia estar ferida e ainda assim merecer amor. Podia ter medo e ainda assim escolher ficar. Quando o beijo terminou, Hugo manteve a testa próxima à dela por um instante. Os dois se olharam em silêncio. Hugo falou baixo. Eu esperei por isso. Olivia sorriu emocionada. Ela respondeu. Eu tentei não esperar. Ele quase riu, e aquele som discreto aqueceu o coração dela. Hugo disse. E conseguiu? Ela olhou nos olhos dele. Olivia falou. Nem um pouco. As luzes do corredor voltaram nesse exato momento, arrancando os dois daquele pequeno universo particular. Olivia piscou, assustada. Depois começou a rir. Hugo também sorriu, mas não se afastou rápido. Apenas baixou a mão, respeitoso, como sempre. Ela disse, pelo menos dessa vez o elevador não interrompeu. Hugo respondeu, Dona Marta vai ficar decepcionada por ter perdido. Olivia riu mais uma vez. Era estranho como Hugo, o mesmo homem que parecia frio demais no começo, agora conseguia fazê-la rir no meio de uma emoção tão grande. Antes de entrar no apartamento dela, ela segurou a mão dele por um instante. Olivia falou, eu ainda tenho medo. Hugo apertou sua mão com cuidado. Ele respondeu, então vamos com calma, sem pressa. Ela assentiu. Aquilo era tudo o que precisava ouvir. Quando fechou a porta, Olivia não tentou entender o que sentia. Dessa vez ela sabia. Não era confusão, não era gratidão, não era carência, era começo. Do outro lado, Hugo permaneceu alguns segundos no corredor, olhando para a porta dela com um sorriso pequeno e verdadeiro. Pela primeira vez em anos, o silêncio do apartamento dele não parecia vazio, parecia espera, parecia promessa, parecia vida voltando aos poucos. E naquela noite em São Paulo, entre uma queda de energia e uma chuva fina, duas pessoas que tinham medo de amar descobriram que o coração não precisa estar inteiro para começar de novo. Às vezes, ele só precisa encontrar alguém que o toque com cuidado suficiente para lembrar que ainda sabe bater. No domingo, Olivia acordou com uma calma que não reconheceu de imediato. Não era aquela calma vazia de quem desistiu de sentir. Era uma calma viva, delicada, quase tímida, como se o coração dela tivesse passado a noite inteira aprendendo um novo ritmo. Por alguns minutos ficou deitada, olhando para a luz entrando pela janela, lembrando do beijo no corredor, da mão de Hugo tocando seu rosto com cuidado, da voz dele prometendo calma, sem pressa, sem cobranças. Ela levou os dedos aos lábios e sorriu antes de conseguir impedir. Logo depois ficou séria. Sorrir daquele jeito por causa de alguém ainda a assustava. Era bonito, mas assustava. Depois de Renato, Olivia havia prometido a si mesma que nunca mais entregaria tanto poder a outra pessoa. Nunca mais deixaria alguém ocupar espaço demais em sua paz. Nunca mais confundiria afeto com garantia. Só que Hugo não parecia estar tomando nada dela. Pelo contrário, perto dele Olivia se sentia mais inteira, mais ouvida, mais dona da própria voz. E talvez fosse isso que dava medo. Porque existem pessoas que nos prendem com promessas bonitas, mas existem outras que nos libertam com gestos simples. E quando alguém começa a nos devolver partes que pensávamos ter perdido, o coração não sabe se agradece ou se foge. Ela levantou, fez café e tentou organizar o resto das caixas. Enquanto dobrava algumas roupas, ouviu uma batida leve na porta. O coração acelerou antes mesmo que ela atravessasse a sala. Ao abrir, encontrou Hugo segurando uma pequena sacola de padaria. Hugo disse, bom dia. Olivia olhou para a sacola e ergueu uma sobrancelha. Ela respondeu, se isso for uma tentativa de suborno, preciso avisar que sou exigente. Hugo falou,
pão de queijo, sonho de creme e café forte. Helena disse que isso compra até perdão de erro antigo. Olivia tentou manter a expressão séria, mas sorriu. Ela disse, sua irmã é uma mulher sábia. Hugo olhou para ela com suavidade. Ele perguntou, posso entrar? A pergunta, simples e respeitosa, tocou Olivia. Ele não invadia, não assumia, não agia como se o beijo da noite anterior lhe desse algum direito sobre ela. Apenas perguntava, e naquele cuidado, ela sentiu de novo a diferença entre o que tinha vivido antes e o que começava a viver agora. Ela respondeu, pode. Tomaram café sentados no chão da sala, entre caixas abertas e livros empilhados. Não era um encontro elegante, nem uma cena perfeita de filme. Era melhor, era real. Hugo a ajudou a organizar uma estante. Reclamou da forma caótica como ela separava os livros e recebeu, em troca, uma sequência de comentários sarcásticos que o fizeram sorrir mais vezes do que ele provavelmente gostaria de admitir. Olivia disse, você sabe que livros não precisam obedecer a uma estratégia militar, certo? Hugo respondeu, livros merecem ordem. Ela falou, você diz isso porque nunca leu com o coração bagunçado. Hugo ficou em silêncio por um segundo. Depois olhou para ela. Ele disse, talvez eu esteja começando a aprender. A frase pairou no ar simples e bonita. Olivia desviou o olhar para esconder a emoção, mas Hugo viu. Ele sempre via. Ainda assim, não pressionou. Continuou dobrando caixas vazias como se não tivesse acabado de tocar o coração dela. Perto do meio-dia, o celular de Hugo tocou. Ele olhou para a tela e ficou imóvel. A mudança foi pequena, mas Olivia percebeu. O rosto dele endureceu, o olhar perdeu o calor e a velha armadura voltou a se erguer. Olivia perguntou, está tudo bem? Hugo demorou a responder. Ele disse, é a Beatriz. O nome caiu entre eles como um copo quebrando no chão. Olivia não precisou perguntar quem era. Soube imediatamente. A ex-noiva, a mulher que havia ido embora há 3 anos. A ferida que Hugo carregava com tanta discrição que parecia silêncio, mas ainda sangrava por dentro. O telefone parou de tocar. Logo depois, uma mensagem chegou. Hugo leu e sua expressão fechou ainda mais. Olivia perguntou, tentando manter a voz calma. O que ela quer? Hugo guardou o celular, mas não rápido o suficiente para esconder a tensão. Ele respondeu, conversar. Olivia sentiu um frio no peito. O mesmo frio que Renato havia causado, mas com outro nome, outra sombra, outra ameaça. Tentou ser adulta, tentou ser racional. Hugo não lhe devia explicações profundas. Eles tinham se beijado uma vez. Estavam começando. Ainda não havia promessas. Mesmo assim, o medo, esse velho conhecido, levantou a cabeça. Ela disse, você quer conversar com ela? Hugo olhou para ela. Ele respondeu, eu não sei. A honestidade deveria ser boa, mas doeu, porque às vezes a verdade machuca justamente por não ser cruel. Hugo não disse que queria voltar, não disse que ainda a amava, mas também não disse que o passado não tinha força, e Olivia conhecia bem o poder de um passado mal encerrado. Ela se levantou devagar e pegou algumas caixas vazias. Hugo percebeu o recuo. Ele falou, Olivia. Ela respondeu, tudo bem, você não precisa explicar. Hugo ficou de pé. Ele disse, preciso sim. Olivia virou-se para ele, tentando sustentar uma firmeza que por dentro tremia. Ela falou, não, Hugo, de verdade. Eu não quero ser a mulher que cobra respostas antes de ter direito a elas. Ele deu um passo em sua direção. Hugo respondeu, você tem direito ao que sente. A frase quase a desmontou. Quase, mas o medo falou mais alto. Olivia disse, eu sinto medo. E quando sinto medo, eu me afasto antes que alguém tenha a chance de me machucar. Hugo ficou em silêncio, e aquele silêncio doeu. Não porque fosse vazio, mas porque ele parecia lutar contra si mesmo, como se quisesse dizer algo, mas ainda não encontrasse a coragem certa. Por fim, ele falou, Beatriz foi embora quando eu estava tentando salvar a empresa do meu pai de uma crise enorme. Eu mergulhei no trabalho, controlei tudo, cobrei tudo, inclusive dela. Ela cansou. Disse que eu amava mais o controle do que a vida que estávamos tentando construir. Talvez ela estivesse certa. Olivia ouviu sem interromper. Hugo continuou. Quando ela foi embora, eu transformei a dor em regra. Decidi que ninguém chegaria perto o suficiente para me ver falhar de novo. Aí você apareceu com suas caixas, sua língua afiada, sua coragem quebrada e essa mania irritante de me enxergar quando eu tento desaparecer atrás da frieza. Olivia sentiu os olhos arderem. Hugo respirou fundo.
Ele disse: eu não sei o que Beatriz quer, mas eu sei que o que senti por ela ficou no passado. O problema é que eu nunca olhei esse passado de frente. Só tranquei a porta e fingi que isso era superação. Olivia perguntou baixinho: e agora? Hugo respondeu: agora eu preciso encerrar isso do jeito certo, não por ela, por mim. E se você permitir, por nós também. A palavra nós fez o coração de Olivia tropeçar. Era pequena, 2 letras apenas, mas ali, naquela sala cheia de caixas, parecia imensa. Mesmo assim, o medo ainda estava lá. Ela disse: eu não quero competir com fantasma nenhum, Hugo. Ele se aproximou um pouco, mas parou antes de tocar nela. Hugo falou: você não compete, você é o presente. Ela é uma porta que eu deveria ter fechado há muito tempo. Olivia queria acreditar. Parte dela acreditava. Outra parte, a parte ferida, ainda esperava o golpe. Ainda esperava descobrir que tinha sido ingênua de novo. E Hugo viu essa luta no rosto dela. Ele disse: eu vou encontrá-la hoje à tarde, em um lugar público. Vou ouvir o que ela tem a dizer e encerrar o que ficou pendente. Depois, se você quiser, eu venho até aqui e conto tudo, sem esconder nada. Olivia ficou em silêncio. A proposta era madura, honesta, respeitosa. Justamente por isso era difícil. Renato nunca teria feito algo assim. Renato teria mentido, suavizado, virado a culpa para ela. Hugo estava dando a ela uma escolha. Ela respirou fundo. Olivia falou: eu quero confiar em você. Hugo respondeu: então confia no tempo que precisar. Eu não vou exigir pressa do seu coração. As palavras a tocaram como o beijo da noite anterior. Suaves, mas profundas. Olivia assentiu, sem conseguir dizer mais. Hugo pegou a sacola vazia da padaria, caminhou até a porta e parou antes de sair. Ele disse: Olivia. Ela olhou para ele. Hugo continuou: o beijo de ontem não foi um erro para mim. O peito dela apertou. Ela respondeu: para mim também não. Ele saiu e o apartamento pareceu maior depois que a porta se fechou. Olivia ficou parada no meio da sala, cercada por caixas, memórias e medos. Pela primeira vez, entendeu que o amor não era apenas se aproximar. Às vezes, amar também era esperar alguém enfrentar o próprio passado, sem transformar essa espera em prisão. A tarde passou devagar. Cada minuto parecia maior do que o anterior. Olivia organizou a cozinha, lavou roupas, tentou assistir a um filme e desistiu. O celular ficou ao lado dela o tempo todo, silencioso demais. Por volta das 6, uma mensagem chegou. Era de Hugo. Posso ir até aí? Ela leu a frase 3 vezes. O coração acelerou. As mãos ficaram frias, mas diferente de antes, ela não fugiu. Respondeu apenas: pode. 5 minutos depois, ele bateu à porta. Quando Olivia abriu, Hugo estava ali, sério, cansado, mas com o olhar limpo. Não havia confusão nele. Não havia sombra dividida. Havia decisão. Hugo disse: eu fechei a porta. Olivia sentiu a respiração prender. Ele continuou: Beatriz queria pedir desculpas. Disse que soube que eu estava diferente e que talvez pudesse existir uma conversa sobre recomeço. Eu ouvi, agradeci e disse que meu recomeço já tinha começado em outro lugar. Olivia não conseguiu falar. As lágrimas vieram silenciosas. Hugo deu um passo cuidadoso. Ele perguntou: posso? Ela assentiu. Ele segurou a mão dela. Hugo falou: eu não sei nomear tudo o que sinto ainda, mas sei onde quero estar e é aqui, com você. Mesmo com medo, mesmo devagar. Olivia apertou os dedos dele. Sentiu o medo continuar ali, mas menor. Menos mandão, menos dono dela. Ela respondeu: eu também quero, devagar, mas quero. Hugo sorriu com uma emoção que parecia iluminar o rosto inteiro. Olivia sorriu junto. E naquele momento, não houve beijo. Não precisou. A mão dele na dela, a verdade dita sem fuga e a porta do passado finalmente fechada foram mais fortes do que qualquer gesto apressado. Naquela noite, Olivia entendeu que o amor verdadeiro não nasce quando 2 pessoas não têm mais medo. Ele nasce quando as 2 decidem não deixar o medo escolher por elas. Naquela noite, depois que Hugo disse que seu recomeço já tinha começado com ela, Olivia sentiu algo se abrir dentro do peito. Não foi uma explosão. Não foi uma certeza barulhenta. Foi mais bonito do que isso. Foi como uma janela sendo aberta depois de muito tempo fechada, deixando entrar ar novo, em um lugar que ela já tinha se acostumado a ver escuro. Hugo ainda segurava sua mão, e nenhum dos 2 parecia ter pressa de soltar. O apartamento de Olivia estava silencioso, com algumas caixas ainda pelos cantos, livros esperando lugar na estante
e uma vida inteira tentando se reorganizar. Mas pela primeira vez desde a mudança, aquele espaço não parecia provisório. Parecia casa. Talvez porque casa nunca tivesse sido apenas parede, chave e endereço. Talvez casa fosse a sensação de poder respirar perto de alguém sem medo de virar pequena. Olivia olhou para Hugo e disse: "Eu passei tanto tempo tentando provar que estava bem, que acho que esqueci como é simplesmente ficar bem de verdade." Hugo apertou sua mão com cuidado. Ele respondeu: "Você não precisa provar nada para mim." Ela sorriu, mas os olhos continuaram cheios de emoção. Olivia falou: "Eu sei, e é isso que me assusta. Você não exige que eu seja mais forte do que eu sou. Não me apressa. Não tenta me convencer de que minha dor já devia ter passado. Você só fica." Hugo baixou o olhar por um instante, como se aquelas palavras também tocassem partes antigas dele. Ele disse: "Durante anos eu achei que amar fosse proteger tudo com força. Controlar, prever, impedir qualquer queda. Mas com você eu estou aprendendo outra coisa. Amar talvez seja ficar por perto sem prender. É oferecer a mão, mas deixar a pessoa escolher se quer segurar." Olivia sentiu o coração se aquecer. Não havia frase perfeita, nem promessa exagerada. Havia verdade. E a verdade, naquele momento, parecia mais romântica do que qualquer declaração grandiosa. Ela se aproximou um pouco. Olivia disse: "Eu quero segurar sua mão." Hugo sorriu de um jeito tão sincero que ela quase não reconheceu o homem frio que conhecera no corredor. Aquele homem ainda existia, mas já não comandava tudo. Havia agora outro Hugo diante dela. Um Hugo que sentia, que tentava, que tinha medo, mas não fugia. Ele tocou de leve o rosto dela, esperando como sempre, respeitando como sempre. Olivia fechou os olhos por um instante e encostou a mão sobre a dele. O beijo veio devagar, leve e cheio de emoção. Não foi um beijo de urgência, foi um beijo de chegada. Como se tudo o que tinham vivido, as provocações, os medos, as feridas, os bilhetes, a chuva, o corredor escuro, Renato, Beatriz e todas as portas mal fechadas do passado, finalmente encontrasse um lugar de descanso. Olivia sentiu que não estava sendo puxada para uma nova história. Estava escolhendo entrar nela. Quando se afastaram, ela riu baixinho com lágrimas nos olhos. Hugo perguntou: "Do que está rindo?" Olivia respondeu: "De nós dois, começamos brigando por causa de caixas no corredor." Ele sorriu. Hugo disse: "E você me chamou de fiscal de condomínio." Ela falou: "Você mereceu." Ele respondeu: "Provavelmente." Olivia riu de verdade. E aquele som simples e livre pareceu preencher a sala inteira. Hugo a olhou como se aquele riso fosse algo precioso. Talvez fosse, porque para uma mulher que tinha chegado ali tentando juntar os pedaços, rir daquele jeito era quase uma vitória. Os dias seguintes não foram perfeitos, mas foram bonitos. E talvez essa fosse a parte mais importante. Hugo e Olivia não se transformaram em pessoas sem medo de uma hora para outra. Eles ainda tinham lembranças difíceis, ainda tinham momentos de silêncio. Ainda se provocavam nos corredores, ainda discutiam sobre a organização da estante, sobre a temperatura do café e sobre quem tinha mais razão nas reuniões do condomínio. Mas agora havia ternura em tudo que vinham construindo. Helena percebeu antes de qualquer pessoa. Em um domingo, apareceu com um bolo simples e encontrou os dois na cozinha de Olivia, discutindo sobre a melhor forma de pendurar um quadro. Helena olhou para os dois e disse: "Vocês sabem que estão parecendo um casal antigo, não sabem?" Olivia fingiu indignação. Ela respondeu: "Casal antigo? Eu ainda estou avaliando se ele merece a renovação do contrato emocional." Hugo falou: "Eu tenho boas referências." Helena riu. Ela disse: "Tenho uma irmã que pode confirmar que ele melhorou muito desde que você chegou." Olivia olhou para Hugo. Ele tentou parecer sério, mas não conseguiu esconder o sorriso. E naquele instante, ela entendeu que a felicidade não precisava ser uma cena perfeita. Às vezes, era uma cozinha bagunçada, uma irmã intrometida, uma xícara de café, e um homem que aprendia a sorrir sem pedir desculpas por isso. Com o tempo, as caixas desapareceram. As paredes ganharam quadros. A estante ficou cheia. O apartamento de Olivia deixou de parecer um abrigo temporário e passou a ter cheiro de vida nova. Hugo continuava morando na porta ao lado, mas as portas entre eles já não pareciam barreiras. Muitas noites terminavam com os dois sentados perto da janela, olhando São Paulo acesa, conversando sobre tudo e sobre nada.
Em uma dessas noites, meses depois, Hugo apareceu no apartamento dela com uma expressão estranha, séria demais para ser comum, suave demais para ser preocupação. Olivia estava terminando de arrumar a mesa do jantar quando percebeu. Ela perguntou: "O que foi? Você está com cara de quem vai anunciar uma nova regra de condomínio?" Hugo respirou fundo. Ele respondeu: "Na verdade, eu queria quebrar uma regra." Olivia cruzou os braços, curiosa. Ela perguntou: "Isso é histórico, qual?" Hugo tirou do bolso uma pequena chave presa a um chaveiro simples. Não era uma joia, não era algo chamativo, era apenas uma chave. Mas, quando ele a colocou sobre a mesa, Olivia sentiu o coração acelerar. Hugo disse: "Eu passei muito tempo trancando portas. A do meu passado, a dos meus sentimentos, a da minha vida. Você chegou no apartamento ao lado e, sem pedir licença, começou a mexer com o meu coração de um jeito que nunca mais pensei que teria coragem de sentir." Olivia ficou imóvel, com os olhos marejados. Ele continuou: "Eu não quero que você seja apenas a mulher da porta ao lado. Quero que seja a mulher da minha vida, das minhas risadas raras e de todos os recomeços que eu ainda puder viver. Sem pressa, sem pressão, mas com verdade." Ela levou a mão à boca, emocionada. Hugo falou: "Essa é a chave do meu apartamento. Não estou pedindo que você se mude hoje. Estou dizendo que quando quiser entrar, a porta também será sua." Olivia chorou. Não de dor, não de medo, mas de uma felicidade tão limpa que parecia impossível caber inteira no peito. Ela pegou a chave com as mãos trêmulas e olhou para ele. Olivia respondeu: "Eu cheguei aqui achando que precisava ficar sozinha para me encontrar. E talvez eu precisasse mesmo, mas eu não esperava encontrar você no meio do caminho." Hugo se aproximou. Ela continuou: "Eu quero essa chave. Quero suas manhãs, suas noites, sua mania irritante de organizar tudo e até sua cara séria quando tenta fingir que não está emocionado. Eu quero estar com você todos os dias, com verdade e com amor." Ele fechou os olhos por um segundo, como se aquelas palavras fossem tudo que esperou ouvir sem saber. Depois a abraçou com cuidado e Olivia sentiu que não estava se perdendo nos braços dele. Estava se encontrando. Pouco tempo depois, Dona Marta encontrou os dois no corredor saindo juntos para jantar. Olhou para a chave na mão de Olivia, depois para o sorriso discreto de Hugo e balançou a cabeça. Dona Marta disse: "Eu sabia, desde o dia das caixas." Olivia riu. Hugo perguntou: "A senhora sabia o quê?" Dona Marta respondeu: "Que vocês brigavam como quem estava tentando não se apaixonar." Olivia olhou para Hugo e ele olhou para ela. Dessa vez nenhum dos dois negou. Não havia mais motivo. O amor deles não precisava se esconder atrás de sarcasmo, orgulho ou medo. Ele estava ali, simples e inteiro, no meio do corredor onde tudo começou. Meses depois, em uma noite chuvosa muito parecida com a primeira, Olivia abriu a porta do apartamento de Hugo usando sua própria chave. Encontrou a mesa posta, 2 xícaras de café e um bilhete dobrado ao lado de um pequeno vaso de flores. Ela abriu o papel e leu: "Hoje não há barulho, não há pressa. Não há passado batendo a porta, só há nós." Olivia levou o bilhete ao peito, emocionada. Hugo apareceu atrás dela, com aquele olhar que já não parecia frio, parecia lar. Ele perguntou: "Gostou?" Ela respondeu: "Mas gostei, mas faltou uma coisa." Hugo franziu a testa. Ele perguntou: "O quê?" Olivia sorriu, aproximou-se e falou: "Faltou dizer que o vizinho insuportável se tornou o grande amor da minha vida." Hugo sorriu de verdade. Depois a beijou com calma, com carinho, com a ternura de quem não queria provar nada, apenas permanecer. E Olivia, que um dia chegou naquele prédio quebrada, cansada e decidida a nunca mais confiar, entendeu que a vida tinha formas inesperadas de devolver aquilo que parecia perdido. Ela não encontrou apenas um novo apartamento. Encontrou um recomeço. Encontrou um amor que não a diminuiu. Encontrou alguém que, mesmo cheio de marcas, escolheu ficar. E naquela noite, enquanto São Paulo brilhava atrás da janela e a chuva desenhava caminhos no vidro, Olivia Macedo soube, com uma certeza tranquila e apaixonada, que algumas histórias começam com conflito, crescem no cuidado e terminam no lugar mais bonito de todos. No coração de quem finalmente aprendeu a amar, sem medo de ser feliz. Agora me diz com sinceridade, se fosse você vivendo essa história, teria dado uma chance para esse amor ou teria deixado o medo vencer? Deixe seu comentário, porque talvez a sua resposta inspire alguém que também precisa recomeçar.
Compartilhe esta história com alguém que precise acreditar no amor outra vez. E se você quiser continuar ouvindo histórias emocionantes como esta, inscreva-se no canal, deixe o like e ative as notificações.